antigamente conhecida por lepra, é uma doença que afeta a pele, os nervos e a mucosa do trato respiratório superior em humanos. Ela é causada por uma bactéria, a menor do gênero das micobactérias, a Mycobacterium leprae. A doença está presente no planeta desde tempos muito remotos e, mesmo sendo tão antigo, o gene da bactéria causadora é bastante conservado, tendo menos de 300 SNPs descobertos entre cepas distantes e poucos polimorfismos entre cepas próximas. A doença é curável através de tratamento multidrogas, e desde a década de 80, a combinação mais utilizada para tratá-la é a de rifampicina, dapsona e clofazimina, sendo que a última eventualmente é substituída por ofloxacina. A emergência de cepas resistentes a um ou mais antibióticos vem crescendo ano a ano. Para a dapsona, rifampicina e ofloxacino, o mecanismo de resistência atribuído foi mutação nas DRDR dos 3 seguintes genes, respectivamente: FOLP1, que codifica a enzima de hidropteroato sintase, RPOB, que codifica a cadeia beta do RNA polimerase, e GYRA, que codifica a subunidade A da enzima DNA girase. Nesse estudo, as análises comparativas e filogenéticas forneceram informações sobre a evolução e a resistência antimicrobiana, descobrindo linhagens e tendências filogeográficas. Além das mutações conhecidas de resistência à multidrogaterapia, foram detectadas outras mutações associadas à resistência a antibióticos e encontrado um potencial surgimento gradual de resistência extensiva a medicamentos na era pré-multidrogaterapia. Foram analisados 154 genomas de Mycobacterium leprae de 25 países. A coorte do estudo foi composta por 147 amostras humanas, 6 esquilos vermelhos e uma de armadilho, que foram todos naturalmente infectados. O DNA para análise foi coletado diretamente das células hospedeiras, lisando-as e degradando seu DNA, isolando assim o bacilo. Depois, os bacilos foram lisados também e o DNA foi então extraído e analisado. 30 das cepas analisadas vinham de pacientes que tiveram recaída da doença ou não responderam ao tratamento. As outras 124 eram de cepas supostamente responsivas ao tratamento antibiótico. Na imagem, são mostrados os locais de onde vieram as amostras, sendo o Brasil o local do qual foram retiradas a maioria das cepas. No mapa também encontram-se os dados de prevalência da doença pelo mundo no ano de 2015, segundo a Organização Mundial da Saúde. Foram encontrados 3.053 SNPs e 219 indels no total. Desses indels, 27% estavam localizadas em genes codificadores de proteínas. Com os dados coletados, foi feita a reconstituição filogenética do micro-organismo, utilizando o princípio da máxima parcimônia para construir a árvore A e o princípio bayesiano para a árvore B. Nessa imagem, temos um corte das árvores. Na árvore A, o comprimento dos ramos representa o número de SNPs mutados ao longo da evolução da cepa. O grupo externo utilizado para ambas as árvores foi a Mycobacterium lepromatosis. Os valores de bootstrap para a árvore A foram calculados baseados em 500 replicatas e estão sendo mostrados próximos a uns nodos. Os pontos na árvore A indicam mutações em áreas codificadoras de proteínas, que estão identificadas acima da árvore. No caso dessas árvores, as linhas verticais estão ali apenas para separar uma cepa da outra, para que elas não fiquem sobrepostas, não sendo muito relevante na análise. Na árvore B, o comprimento dos ramos representa anos, e cada cor representa uma região do planeta de onde vieram as amostras coletadas. Através da árvore bayesiana, pôde-se determinar as linhagens ancestrais da bactéria e possíveis rotas de disseminação da doença. De acordo com o tipo de SNP apresentado e após a construção das árvores, as cepas analisadas foram divididas em 13 diferentes linhagens que foram indicadas na figura. 8 cepas de Mycobacterium leprae, pertencentes a 5 diferentes tipos de SNP, apresentaram ramos anormalmente longos na árvore A,
pois continham em média 92 SNPs a mais que outras cepas. A única ligação observada entre as cepas hipermutadas foi o fato de todas apresentarem mutações deletérias no gene NTH, codificador da enzima endonuclease 3, devido a alterações no frame shift e stop codons prematuros. SNPs associados à resistência a fármacos foram encontrados na DRDR do gene FOLP1 em 24 cepas, do gene RPOB em 11 cepas e do gene GYRA em 2 cepas. Foram encontrados também mutações que determinam resistência a outros antibióticos. As 11 cepas mutadas na RPOB-DRDR indicaram resistência à rifampicina. Algumas mutações encontradas nessas mesmas cepas são responsáveis por causar resistência a esse fármaco em outras micobactérias, como a Mycobacterium smegmatis e a Mycobacterium tuberculosis. Antes da introdução à multidrogaterapia na década de 80, os pacientes eram tratados com dapsona ou outros antibióticos como monoterapias de duração variada. Como a análise genômica revelou mutações associadas à resistência a antibióticos em outras bactérias, os registros de tratamento de 6 pacientes cujas cepas apresentaram resistência a 3 ou mais medicamentos foram recuperados. 4 desses pacientes eram do Japão e tinham recebido vários tratamentos monoterápicos na era pré-multidrogaterapia, e com análise genética foi possível determinar um rastreamento da cronologia da resistência. Esse processo gerou uma imagem mostrada. Os genes mutados que causam resistência às drogas correspondentes são mostrados em vermelho. As flechas abrangem desde o início da doença até o final do tratamento. As linhas horizontais representam o período em que um fármaco foi administrado, e as linhas pontilhadas mostram os períodos de tratamento irregular. Esse estudo mostrou a grande influência de alguns genes específicos na resistência a antibióticos, como o gene NTH das bactérias hipermutadas e o gene RPOB. A resistência a antibióticos é um problema alarmante no que diz respeito ao controle da hanseníase, pois esse estudo mostrou que pacientes que nunca tinham sido tratados para a doença com quinolonas apresentavam resistência mesmo assim. Mutações que inibem a produção de proteínas e que alteram aminoácidos também foram descobertas em diversas cepas que apresentaram resistência aos antibióticos. A descoberta dessas mutações deve incentivar novos experimentos, a fim de estabelecer o verdadeiro papel dessas alterações e suas contribuições à resistência antimicrobiana, especialmente à clofazimina.